Fala pessoal, tudo bem? Vitor Fernandes aqui, Futura SIG falando para vocês. Vamos falar um pouco sobre curva de nível hoje e queria fazer uma abordagem para vocês aí, como a maioria das pessoas fazem a geração de curva de nível e o alinhamento que nós temos que ter com o cliente sobre qual tipo de curva de nível vai servir. Tá? Então eu estou fazendo esse vídeo porque nós fizemos um trabalho recentemente e foi entregue algumas curvas de nível para o cliente e nós entregamos aí o modelo digital de terreno para o cliente e infelizmente a gente não acertou muito o nível de detalhe desse modelo digital de terreno que o cliente necessitava, tá? Então acabou que isso voltou para nós aqui, tivemos um feedback do cliente para corrigir algumas coisas e observando bem como foi gerado o nosso modelo digital de terreno aqui, nossas curvas de nível, a gente está reajustando isso daí para aumentar o nível de precisão da modelagem digital de terreno, tá? Então, assim, esse vídeo vai ser super importante para todas as empresas que contratam outras empresas de drone para fazer atividades, tá? E também para as empresas de drone que são contratadas, tá? Serve para dois lados. Então, assim, é muito importante nós termos o objetivo real traçado de qual nível de detalhamento é necessário para a geração de produto final. Então, vocês vão entender isso um pouco agora aqui, para a gente entender, certo? Então, vamos voltar aqui para a tela, vamos ficar de olho na tela aqui. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte, tá? Nós temos aqui esse mosaico, uma cidade que foi sobrevoada, e no qual o cliente ele começou o trabalho de topografia convencional dele aqui na beira do rio, tá? Toda essa área aqui, vocês acompanham a seta do mouse, toda essa área, e ele nos relatou que alguns pontos ali dele com da topografia dele com o nosso modelo, as cotas de altimetria não estavam batendo. Então, o que a gente fez, né? O cliente mandou para nós os pontos que foram coletados e nós jogamos esses pontos em cima do nosso modelo digital de terreno. Tá? Então, isso aqui é um mosaico. O mosaico ele tem coordenadas latitude e longitude, não tem as cotas. Para a gente ter essas cotas de altimetria, a gente precisa do modelo digital de terreno. Tá? O que eu queria falar para vocês é o seguinte, pessoal. Aqui, ó, eu vou desabilitar aqui a nossa layer do mosaico, e o que vocês estão vendo aqui embaixo é o modelo digital de terreno, certo? De terreno. Por que é o modelo digital de terreno? Vocês estão vendo essas partes aqui que parece que foram cortadas, ó. Que a superfície está lisa, textura lisa. Isso aqui era onde tinham residências, construções, residências. Essas construções foram excluídas do terreno, tá? E o que acontece? Ficou apenas o que é solo, o que é terra, né? A gente chama de ground aqui quando a gente faz a nossa modelagem. Tá? Então, o que acontece? Mas vocês estão vendo que onde ficou terra, ficou uma textura bem, né? Ficou bem texturizado, certo? Olha só, esse aqui é a rua, ó, bem texturizado. Se a gente habilitar aqui novamente, ó, vocês estão vendo que são as ruas. E onde são casas, olha aqui, nessa parte, ficou bastante liso. Tá? E o que acontece aí? Tá? Nesse caso, olha, onde tem as árvores, essas vegetações, a gente também excluímos as residências e ficou bastante liso, ficou bastante texturizado. Se nós gerarmos as curvas de nível aqui em cima, pessoal, olha como é que vai ficar. Eu vou habilitar para vocês o modelo digital de superfície, tá? É assim, ó, o modelo real é esse, tá? Vocês estão vendo aí todas as casas representadas no terreno. A gente primeiro cortou as casas, certo? E ficou assim, beleza? E o que acontece? Nós agora, a gente fez suavizar esse terreno aqui, para que a curva de nível gerada fique a mais lisa possível, certo? E seja uma coisa mais prática em campo. Então, o que a gente faz? Ó, vou carregar para vocês aqui o modelo digital de terreno, modelo digital de terreno, aqui, ó, com a superfície mais lisa. Então, olha só a diferença, tá? Nós temos aqui, vou carregar para vocês, o primeiro produto que nós originamos, modelo digital de superfície, retiramos as casas e as árvores e temos esse produto.
Após esse produto, nós suavizamos o produto e ficamos dessa maneira aqui, tá? Tem como suavizar mais, tem como melhorar ainda mais o trabalho? Tem. Quanto mais você suaviza, mais precisão você perde, tá? E isso a gente vai ver na prática agora, mostrando para vocês as curvas de nível, tá? Então eu vou carregar aqui na tela, a primeira curva de nível que a gente vai carregar é a curva do MDS, certo? Vamos carregar aqui a curva do MDS, vamos trazer para a tela essa curva. É uma curva bem pesada, né? Vocês imaginam toda a modelagem do terreno, tem árvores, casas, tudo isso daí ele vai copiando o terreno inteiro, certo? Olha o tanto que é pesado, né? Só dar um ok aqui. E tá aqui, ó. Olha a quantidade de curvas, tá? Que nós temos aqui. Então tá aí, ó. É uma modelagem em que ele pega as curvas de nível do telhado. Então se a gente clicar aqui em cima, por exemplo, ó, a gente consegue ver a cota do telhado, aqui 105 metros, por exemplo. Tá? A gente consegue ver a altura do telhado em relação ao solo. Nós conseguimos ver a altura dos objetos. Tá? Esse modelo digital aqui de superfície, tá? Sempre quando eu gero um produto para o cliente, a gente gera o modelo digital de superfície e a gente gera a curva do modelo digital de superfície. Essa curva é que eu costumo chamar de curva mãe. Ela é quem vai me dizer se um modelo digital de terreno, tá? Que é o nosso MDT, se ele está bom ou se ele não está bom. Tá? Então, assim, imagina a gente mandar essa curva para o cliente. É uma curva pesada, uma curva que eu não gostaria de trabalhar com ela, então a gente tem que limpar ela o mais possível, o mais rápido possível. Mas eu peço a todos os clientes que recebem trabalhos de drone, que peçam sempre o MDS, modelo digital de superfície, e a curva, que ela é a curva mãe. Se vocês tiverem qualquer dúvida no modelo digital de terreno, na curva do modelo digital de terreno, vocês carreguem o modelo digital de superfície e façam a verificação. Certo? Se tiver muito diferente do MDT para o MDS, aí vocês entrem em contato com a empresa para ela dar uma ajustada. Foi isso que aconteceu aqui no nosso caso. Certo? Então, essa é a curva que eu chamo de curva mãe, ela é quem manda, não tem como errar. Se o trabalho de campo de sobrevoo com drone foi bem feito, não tem como errar, vai estar perfeito. Isso aqui nós vamos com o IBI da SenseFly, é um drone com tecnologia RTK L1 L2, não só L1, mas L2 também. E é perfeito o trabalho, como vou demonstrar para vocês aqui mais à frente. Certo? Então, o que acontece? Após essa explanação para vocês do MDS, eu vou carregar para vocês agora o nosso MDT inicial. Olha só que legal. Tá? Aqui tem uma casa com 105 metros de altitude e a rua está na cota 101. A gente consegue ver a altura do telhado da casa. Certo? Então, desabilitando aqui, vou desabilitar a curva do MDS e vou habilitar essa outra curva aqui. Certo? Então, essa é a curva que eu mandaria para o cliente caso o nosso cliente precise de um detalhamento muito grande, que foi o caso aqui. Certo? Então, o que acontece? Vou carregar as duas curvas para vocês. Beleza? Em preto é a nossa curva que eu falei para vocês que eu chamo de curva mãe. E nesse tom marrom aí é a nossa curva que é a nossa curva já do MDT. Então, olha só quantas linhas de curva eu já eliminei. Já eliminei muitas árvores e já eliminei muitas casas. Mas o que acontece aqui? Olha, quando essa curva está passando por aqui, ó, aqui, por exemplo, nesse local aqui, onde tem a superfície lisa embaixo, né, foi retirado casa ou árvore daqui, todos os pontinhos, os quintais das casas que tem chão, a curva ela vem batendo no chão dos quintais das casas e vem fazendo esse movimento. Aqui ainda não está uma coisa bastante legal para passar para o cliente. Tá? Olha só como a curva ficou praticamente uma em cima da outra. Certo? A marrom já é uma curva um pouco mais suavizada,
mas praticamente em cima um pouco da outra. Já melhora bastante para o trabalho do nosso cliente. Olha só, já melhora muito, tá? Esse tipo de trabalho que a gente quer. Olha só, certo? Vou mostrar para vocês aqui, bem legal. Isso aqui é uma cerâmica e isso aqui é um monte de terra que a cerâmica usa. Vocês estão vendo aqui as curvas. A gente consegue calcular o volume disso aqui, o volume de terra empilhada, por exemplo. Aqui é onde estava o galpão das cerâmicas, ó. Né? Como é que ele estava no MDT. E agora que eu arranquei ele, o software faz uma simulação e passa a curva de nível por cima dele. Tá? É como seria o solo nu e cru, sem o galpão por cima. Olha só, vou carregar aqui para vocês, olha lá o galpão. Tá? Então eu retirei esse galpão daí e ele ficou dessa maneira. Certo? Então temos duas situações. Já mostrei duas curvas para vocês. A curva mãe para vocês, que é do MDS. Já mostrei a curva do MDT para vocês também, que eu só fiz uma limpeza de casa e árvore. E aqui, por último, eu vou mostrar para vocês a outra técnica de refinamento que a gente faz, certo? Que eu vou mostrar para vocês o nosso MDT. Deixa eu pegar ele aqui, certo? O MDT que é originado do nosso modelo, lá na nuvem de pontos. Tá? Ele não é originado da nuvem de pontos. Da nuvem de pontos a gente gerou um modelo, né, que é um 3D entre aspas. Ali a gente refinou a ponta dos triângulos do modelo. Né? Uma outra aula eu explico como isso é feito via software e algoritmo também para vocês. Mas a gente consegue suavizar essa textura aqui. Tá? E essa curva do modelo é essa daqui. Olha só como a rua agora ficou suavizada. Certo? A rua agora está suave, está bonitinha, está legal. Qual o problema disso daqui, pessoal? Isso aqui para a agricultura é excelente. Tá? Para a agricultura é excelente. Para a área urbana também é bom? É bom, mas depende do nível de exigência de precisão que o cliente está querendo. Nesse caso aqui, o problema foi esse. Vocês vão ver a quantidade de pontos que foram batidos pelo cliente, certo? E muitos pontos dele tinha alguns lugares com diferença de 1 metro na cota. Principalmente aqui, nesse local aqui, é um local onde eu estou passando o mouse, onde eu olhei a maior discrepância possível. Tá? Então, assim, qual que é a curva? Vocês já viram a curva do MDS, a curva do MDT, que eu chamo de curva real também, o MDT real, tá? Apenas tirando as casas. E qual a curva de nível agora desse cara aqui? Tá? Qual a curva de nível desse cara? Então, vamos carregar essa curva aí, certo? Vamos carregar essa curva. Eu posso mostrar ela para vocês aqui, ó. Aqui, pessoal, vamos girar isso daqui para ficar igual ali no nosso desenho. Tá? Aqui é aquela área. Olha só, a curva em azul que vocês estão visualizando, deixa eu abrir o mosaico. Essa curva em azul que vocês estão vendo é a curva do nosso MDT real, certo? E a curva em preto é essa curva aqui, ó. A curva em preto é essa curva já texturizada, que é uma outra técnica de geração de curva de nível. Para a agricultura é infalível, dá certo, é show de bola, tá? Para a área urbana também foi a que eu gerei, para o cliente não foi suficiente. Beleza? Então a gente regerou isso daí, certo? Então o que acontece? Eu tenho agora três curvas de nível, três maneiras diferentes de gerar curva de nível. Qual que é certa e qual que é errada? Nenhuma está certa, nenhuma está errada. Tudo depende do teu objetivo, do objetivo que o cliente está querendo. Certo? Agora aqui, o que eu vou fazer? Vamos carregar na tela de vocês, olha só. Essa curva, olha só, essa curva que foi carregada agora, certo? Essa curva que foi carregada agora. E todos esses pontinhos pretos são os pontinhos aí do cliente, certo? Vamos jogar aqui o mosaico por cima,
certo? Jogamos o mosaico por cima. E vamos jogar aqui os pontinhos por cima. Pronto, o que, que nós temos em tela? Temos em marrom a nossa curva, que seria do MDT real, que eu chamo, certo? E temos a curva, essa curva em preto aqui, que é a do projeto do nosso cliente, que foi enviado para ele também no passado. É uma curva de muita pouca precisão, não é a precisão que o cliente exigia. E o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai mostrar para vocês uma outra forma de checar o mosaico. É como se fosse um ponto de cheque. Todos esses pontos pretos são um ponto de cheque. Mas é um ponto de cheque que não funciona para lat long, ele só funciona para altimetria. Então, assim, o cliente quer checar se a cota está batendo com a cota do MDT, muito simples. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos começar aqui do canto do mosaico, certo? Eu vou deixar carregado para vocês. Vai ficar carregado embaixo o MDT, certo? O MDT embaixo. Eu vou tirar aqui, eu vou deixar vou tirar as curvas de nível. A gente não precisa das curvas. A curva que vocês estão vendo em tela é a curva do projeto do nosso cliente. Ó. Se eu tirar os pontinhos pretos, também sai aquela curva. Então, esqueçam essa curva que vocês estão vendo. Vamos checar se os pontinhos estão batendo. Tá? Então, assim, ó, primeiro pontinho aqui. Ó, vou clicar em cima dele. Ali embaixo apareceu para vocês duas altitudes, 101.13 e 101.11. 2 centímetros, ponto 2 de diferença. Ou seja, o primeiro 101.13 é a cota deste ponto coletada pelo cliente. 101.11, vocês estão vendo lá, o MDT, alta resolução, origem nuvem. 101.13, então essa é a diferença entre o meu ponto do MDT para o ponto do cliente. Pessoal, 2 centímetros de diferença. Vamos para cá, para esse outro, ponto 19, ponto 22. Vamos para esse outro, ponto 16, ponto 29. Aqui, um pouquinho mais alto. E eu vou falar para vocês o seguinte, este mosaico tem um GSD de 8 centímetros, 7,5. 7,5, na verdade, o MDS real dele, o GSD real dele. Então, assim, é tolerável na cota o GSD vezes 3, tá? Então, assim, 8 vezes 3, 24 centímetros, certo? Que seria tolerável, de média, no nosso terreno. Isso a gente usa a PEC para fazer a classificação e etc. Certo? Então, assim, ó, vamos nesse outro aqui, ponto 78, ponto 94, né? Então, vocês verem aí, 80 para 94, 14, 16 centímetros mais ou menos, 15, 16. Esse outro, ponto 26, ponto 30, pessoal. Olha só, 3,5 centímetros mais ou menos. Esse outro aqui, ponto 41, ponto 34. Esse já foi um pouquinho maior, 6, 7 mais ou menos. Então, essa classificação, vindo um pouco mais aqui para o meio, olha aqui, debaixo do carro, perto de uma árvore, a gente tem ponto 17, 101, 100.9 lá, então arrendando para 101, para 16, 17 centímetros mais ou menos. Esse outro aqui, ó, ponto 88 para ponto 31, a gente tem 10, e aí a gente tem uns 40 centímetros aqui. E aí que eu vou falar para vocês o seguinte, quando a gente trabalha com drone, a gente trabalha muito com média, na topografia convencional também é média. Geralmente na topografia convencional nós pegamos ponto de 50 em 50 metros, de 100 em 100 metros, né? Principalmente para fazer curva de nível na agricultura. Aqui o cliente pegou muito ponto mesmo. Olha só, né? Olha só essa parte aqui. Ele pegou bastante ponto, certo? Pegou ponto em ponta de calçada. Então, assim, ó, na topografia com drone, pessoal, se ele pegar um ponto embaixo de uma árvore, como esse aqui, por exemplo, né? Embaixo de uma árvore não tem condição, pessoal, porque a gente usa estereoscopia. Então, o drone vai pegar aqui a altura da árvore, não a altura que está lá embaixo. Então, vai dar confusão aqui, vai dar problema. Então, assim, nós temos que estar cientes do poder do drone até onde ele vai. Tá? Agora, vocês têm que entender o seguinte, ó, eu dou um zoom aqui, ó. Cada quadradinho desse aqui é um pixel que eu falei para vocês que tem 7,5 o tamanho, 7,5 por 7,5. Cada quadrado desse é como se fosse um ponto da topografia convencional batido no solo. Olha a quantidade de pontos que eu tenho aqui. Então, na média, a gente consegue, por exemplo, o cliente bateu
muito ponto aqui, olha, ponto pra caramba, né? Show de bola, eu não sabia que ele precisava dessa precisão inteira aqui, um erro nosso aqui do escritório. Olha a quantidade de pontos que ele bateu. Mesmo assim, o drone tem muito mais pontos do que ele, porque cada pixel da imagem tem uma cota, tem um ponto, tá? Então, olha só, conferindo aqui, ó, ponto 44, ponto 57, conferindo aqui, ó, ponto 20, ponto 35, esse cara aqui, ponto 7, ponto, olha só, ponto 70, ponto 69, meio centímetro, tá? Esse ponto aqui, ponto 54, ponto 73, ó, em cima de uma vegetação. Esse aqui, ponto de calçada, ponto 13, pessoal, olha isso. Impressionante, né? O poder do drone. Ponto 24, ponto 27, olha só. Ponto 32, ponto 30, olha isso. Ponto 25, opa, ponto 16, aumentou um pouco, né? 9 centímetros. Olha aqui, ponto 31, ponto 20, certo? A gente dá um zoom aqui, ó, ponto 19, ponto 9, na verdade, ponto 20, 11 centímetros mais ou menos. Então, assim, a gente vê que tem alguns pontos que batem cravado e tem outros pontos que não batem. Então, assim, ó, não adianta o cliente bater um ponto debaixo de uma árvore dessa e querer que vai bater com o nosso plantimetria, que não vai. Esses pontos de sombra também podem atrapalhar, então a gente tem que estar atento no momento do voo, certo? Se vai impactar ou não. Então, quando a gente faz supervisão, por exemplo, de paredes de hidrelétrica, ou torres de energia, alguma coisa assim que não pode ter sombra. Então, dependendo do tipo de serviço, não pode ter sombra de jeito nenhum, certo? Então, a gente tem que ficar bastante esperto com isso. Ó, ponto 52, lá, ponto 57, ponto 60, olha só, ponto 54, ponto 59. Então, a gente tem que ver, o cliente bateu alguns pontos aqui, não sei porque ele não pediu para a gente sobrevoar esse buraco e usou a topografia aqui, bateu ponto. Olha aqui que legal, esse aqui é o nosso carro, o dia que eu estava voando aqui, eu que fiz esse voo. Nós temos aqui 100.57, 100.57, moçada. É impressionante o poder do drone, está mais do que provado, achei bem bacana o cliente ter pegado essa quantidade de pontos aí, certo? O problema maior que nós tínhamos aqui neste mosaico era esta borda aqui, ó. Isso aqui é um barranco, eu vou mostrar para vocês aqui esse barranco, olha só aqui, tá? Vou girar aqui para vocês, ó, isso aqui é uma nuvem de pontos, e a gente consegue ver com mais detalhes o relevo do terreno, olha só. Então, neste barranco aqui, ó, é que nós tínhamos um problema. Nós tínhamos a diferença de cota aqui, que é essa linha preta aqui em cima, você vê, essa linha preta já é a linha suavizada, é a linha que eu suavizei. Olha só como pode dar problema para esse nível de precisão exigida pelo cliente. Olha onde está essa linha preta de cima e onde está essa linha preta de baixo. E o cliente pegou um ponto bem onde estava nessa linha azul aqui, ó. Então, aqui é que estava dando o maior problema. Voltando para cá, olha onde o cliente pegou o ponto. Ó. 1, 2, 3, 4, bem na bordadura da onde estava descendo o barranco. Agora eu clico aqui, aqui é o maior ponto de discrepância do nosso terreno. Ponto 16, olha lá, 100.9, arredonda para 101. Para 16 centímetros. Aqui estava dando 1 metro, pessoal. Tá? Se eu utilizar aquela outra linha lá, dá 1 metro aqui. Certo? Olha aqui, ó, MDT real, certo? Olha quantas linhas tem ali, certo? E a outra linha aqui, ó, suavizada, que é essa preta. Olha para onde ela foi, certo? Então, a gente tem que ficar bastante esperto com isso. Esse outro aqui, nós temos lá ponto 20, 100.9, arredondando para 101, 21 centímetros. Esse aqui, ponto 25, ponto 14, olha só, ponto 19, ponto 13 centímetros aí. Então, assim, agora ficou bonitinho, ficou certinho. Esse aqui, ponto 59, ponto 52. Tá? Então, assim, eu gravei esse vídeo para mostrar para o cliente, quando é requerido esse nível de precisão, uma coisa que o cliente tem que entender é o seguinte, a curva de nível ideal para ele, certo? A curva de nível ideal para ele
é essa curva aqui, ó. É a curva do MDS, tá? Ah, é possível trabalhar, é difícil trabalhar com ela. Beleza, eu vou te mandar essa outra curva aqui do MDT real. Aí o cliente vai ver isso aqui, ó. Olha só, esse balaio de gato aqui, e o cliente não quer, ele quer ver uma linha suave. Pessoal, essa é a curva real do terreno. Não tem para onde correr, é a curva real do terreno, tá? Isso aqui é uma simulação, o software fez isso, criou essas mini piscinas aqui, essas bacias aqui que a gente chama, tá? Então, assim, mas é a curva real do terreno. Agora, assim, o que nós precisávamos fazer, tá? Com o cliente. Ele vai precisar bater nível aqui nesses lugares de vegetação, a gente arranca tudo isso aqui da nuvem de ponta e aqui fica uma superfície lisa. Eu já corto tudo isso daqui. Ou você pode carregar isso aqui no AutoCAD também, né? Você chega lá no AutoCAD e seleciona tudo isso aqui, ó, tá? E dá um del e deleta e fica só com essas curvas que você precisa, que é essas curvas aqui, ó, que é essas curvas que você precisa, essa curva que você vai trabalhar aqui nas ruas. Então, olha só, se eu for olhar para as ruas, olha como fica bacana a curva preta, ó. A curva preta, mas olha, em alguns lugares ela fica um pouco distante. Então, qual o nível de precisão que você quer? Tá? Então, assim, isso é muito claro. E eu entendo, assim, a questão de drone hoje ela é nova. Para nós que mexemos com isso, tem tanta coisa nova todos os dias, a gente tem que estar bastante atualizado. E para o cliente também, é bastante legal. Então, a gente até dá treinamento para as empresas de como receber os trabalhos de drone. Como avaliar um trabalho de drone bem feito, certo? De que maneira ela pode avaliar esse trabalho de drone. Então, assim, a gente vê aqui, quando a gente vai acompanhar, a gente esquece essas curvas que ficam dentro das quadras em si, né? Passando por cima das casas. A gente observa essas linhas aqui, ó, tá vendo? Olha o que acontece quando a gente suaviza. Tá? Agora, se o cliente for bater um ponto de 5 em 5 metros, de 2 em 2 metros, ele vai precisar da curva azul e não da curva preta. A curva preta já é uma suavização, já é mexendo no modelo, já é mexendo no dado real. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou enviar para o cliente a curva preta, vou enviar para o cliente a curva azul e vou enviar para o cliente a curva do MDS, que é a curva mãe, que é a curva real, que em qualquer tipo de dúvida ele vai utilizar essa curva aí. Então, a gente tem que estar muito bem definido. Então, assim, é um equívoco nosso aqui, tá? A gente pede até desculpas ao cliente, porque assim, quem tem o conhecimento é nós que temos que orientar mais o cliente para entender, orientar não, né? Tentar descobrir do cliente o que realmente ele quer, como ele vai usar esse produto que a gente está gerando, como ele vai usar. Então, assim, agradeço demais ao nosso cliente, que é o Kelson, ali de Palmas. Agradeço demais ele, porque é um cara que sempre está dando um feedback para nós, tanto positivo como negativo, para que a gente volte aqui e a gente faça um vídeo como esse e explique para ele, para outros colegas nossos, para outras empresas que vão contratar serviço de drone. Vocês acabaram de ver o que é que um drone, né, não é fazendo propaganda não, mas o IBRTK é um drone sensacional, justamente pelo sinal L1, L2 que ele tem. Vocês acabaram de ver o poder aí de um drone, acabaram de ver a gente validando essa quantidade de pontos aí de cheque do nosso cliente, tá? E deixei claro para o cliente que ele vai receber essas curvinhas um pouco quadradinhas assim, e que para o nível de exigência que ele está querendo. Tá? Se ele for bater essa quantidade de pontinhos pretos aqui, ele precisa dessa curva de nível marrom aqui, ela precisa desse jeito, e ele precisa também desse MDT aqui, desta maneira que está aqui. E não, tá? Se eu mandar para ele este MDT aqui, ó, para a agricultura serve, para a cidade serve, mas para a quantidade de pontos que ele está batendo não serve. Beleza? Vamos para 30 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham tido saco para assistir aí. Eu falo para caramba, mas espero que tenha deixado claro para vocês as 3 formas de curva de nível ali que a gente tem para gerar. E falo para vocês, tem mais jeito de gerar a curva de nível sim. Eu não mostrei para vocês quais softwares que eu uso. Aqui a gente tem que utilizar software para caramba para gerar esse tipo de coisa. Eu uso bastante software livre no QGIS. Tá? A gente usa, e processamento de imagem de drone,
A gente usa bastante software livre também, como WebADB, e gosto bastante de software livre, né? Minha área é ciência da computação e já viu, né? A faculdade inteira a gente é bombardeado para usar software livre a, em 2007, né? 2008, quando eu formei, 7/8, tem bastante tempo. Então, assim, é isso que eu queria deixar claro para vocês. Qualquer dúvida, passa um WhatsApp para mim, pode entrar em contato comigo, tá? E é isso aí, pessoal. Quem quiser o nosso telefone, nosso contato, a gente tem um site lá, futurasig.com.br. Pode entrar em contato também com o Oscar aí da Geopalma, lá em Palmas também, que é nosso parceirão aí. E qualquer um dos dois aí você joga na internet, você vai pegar o telefone e endereço da gente, beleza? Geopalma e Futura Sig, tá? Eu fico aqui em Imperatriz do Maranhão e o Oscar fica lá em Palmas lá. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode falar com a gente aí, que nós somos parceiros aí. Certo? Então, pessoal, é isso aí que eu queria mostrar. Vou enviar agora para o cliente. Abraço, fiquem com Deus. Valeu!